esse cara é no lugar. Essa não precisa. Vamos nós. Bom dia a todos, boa tarde, né? Da tarde. E o estudo de hoje, ele tem, assim, um toque especial, porque eu vejo como uma oportunidade para nós. Porque é o tema, o que a gente já está falando. Vamos tirar dúvidas. Parte de mundo espiritual, parte de espiritismo, parte de encarnação. E tirando essas dúvidas, o que é tirar dúvida? Como é que eu vou poder tirar dúvida se um estudo que vocês não possam participar? Então não vai tirar dúvida. Então, é até um estudo que é um dos que eu mais gosto. Sabe qual é o roteiro do estudo de hoje? O roteiro do estudo de hoje não tem roteiro. Eu não sei o que vocês vão perguntar. Não sei se vocês vão ter dúvida. Se ninguém me perguntar nada, eu vou pegar algumas perguntas que eu já tenho aqui. Mas é uma oportunidade aí, né? E eu sei que muitas vezes a gente fica em dúvida, a gente gostaria de ter esse tipo de oportunidade e não tem. E no que diz respeito a mim, se você fizer a pergunta que o Sérgio não sabe, essa pergunta é a que eu tenho a resposta mais fácil, mais rápida. Eu vou falar assim, não sei. Bom, né? E isso serve, inclusive, como estímulo para a gente estudar, para a gente pesquisar. Quando isso, principalmente no início, quando eu dava palestra, nossa, essa palestra era não sei. Aí depois já foram diminuindo os não sei, justamente pela pesquisa, né? Como você está estudando, aprendendo. Hoje em dia já é mais raro de acontecer. E aí dentro de uma faixa que a gente chama lei de progresso, não é assim que é o progresso? Não é assim que é a evolução? Que é o desenvolvimento? É a gente se dispor no popular, meter a mão na massa para estudar, para aprender e para a gente poder se desenvolver. E uma grande dúvida que acontece com a maioria do pessoal é assim, né? Você já ouviu, todo mundo já ouviu falar em umbral? Vivemos no umbral, aquela coisa toda, lei de outras trevas, ossolo, né? E a gente vê nas obras espíritas que 3/4 da população, né, 75%, vai parar lá. Ai, meu Deus, já vi até os rostos assim. Que era aquela coisa assim, né? E como é que a gente vai para não ir para lá? Vocês sabem? Qual é a receita para ser garantido que vocês não vão ficar lá? Vocês sabem? Tem uma receita. Por sinal, essa é a última dúvida que eu vou tirar. Senão eu vou todo embora. Então assisto para o pessoal ficar, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, já fica aberto aqui. Alguém teria duas dúvidas, não é tempo? Oi? Dá receita para não ir. Sim, vou dar a receita. Tem uma receita que ela não tem jeito para vai funcionar. Basta como tem frase que ela vai funcionar. É o conhecimento, né? Entendeu? Vamos mesmo. É por aí, não é só o conhecimento, porque você tocou um ponto interessante. O que adianta a gente ter o conhecimento se a gente não colocar em prática? Eu vou te contar uma experiência. Todo mundo aqui faz evangelho no lar, né? O evangelho no lar é um dia, um horário certo ali, né? É um encontro agendado com a espiritualidade que vai na tua casa, aquela coisa toda. E lógico, é recomendado você tenha sempre uma disciplina com relação a isso. E eu nesse ponto, modéstia à parte, eu sempre fui muito disciplinado com relação a isso. Mas eu vou te contar uma experiência que aconteceu faz muito tempo. Eu morava no Brasil ainda. E eu morava assim num condomínio, muitas casas ali. Então tinha a rua que eu morava, tinha duas ruas depois. E dessas duas ruas depois, quando eu estava chegando em casa, tem uma casa lá que estava pegando fogo. E ali foi um negócio até que eu fiquei assim, nossa, a casa do cara tá pegando fogo, não sei nem quem é o cara. E todo mundo fazendo selfie, todo mundo fazendo... Enfim, um negócio assim meio... Né? Nem pra turma também que eu nem conheço, aqueles vizinhos e tal. Da outra rua, né? Duas ruas depois, aquela coisa toda. E olha, eu já estava assim me focando. Peraí, tá quase em cima da hora do evangelho, né? Do evangelho lá. Então deixa eu ir para casa, me concentrar, me focar, né? Não deixar que nada venha perturbar, né? Ou tirar o foco do evangelho no lar, né?
É meu encontro com a espiritualidade, uma coisa séria. E aí, na hora que eu tô pronto, né, ali para fazer o evangelho lá, vem um orientador espiritual e fala assim: o que você está fazendo? E eu falei: ué, fazendo o evangelho lá, como sempre, né? Sempre, esse mesmo dia, nesse horário, acho que era terça-feira, 8 da noite, se não me engano, né? Tô fazendo aqui como sempre. E aí ele falou: e o que está acontecendo lá na outra rua? Eu falei: teve lá um incêndio lá, né? Mas eu não sei quem são os caras, eu não sei quem são as pessoas, não conheço ninguém, não conheço nada disso. Né? Mas tô aqui pro evangelho lá. Tô aqui, não tô deixando. Eu tô orgulhoso, tô aqui, concentrado aqui para fazer o evangelho lá. Vambora, tô pronto para começar. Aí chegam os orientadores, o mentor, e falam assim: meu filho, você ainda não percebeu? Hoje é evangelho, é aula prática. Hoje é prática. Se você não conhece ninguém, tá na hora de conhecer. Vai lá, vê se alguém precisa de alguma ajuda, vê se tem alguma família em socorro, vê se precisa ligar para alguém, vê se precisa fazer alguma coisa. Olha só que interessante. Né? Porque a gente tem muito isso. Então aqui, a gente está aqui, com os espíritos, todo mundo na praça, pede aquela coisa toda e tal. Espiritismo, Jesus, e não sei o que lá. Sai, vem ter o cara na rua lá. Aí o sujeito avança o sinal, pô, miserável. É tudo aquilo já. Que adianta? Né? Então, a gente ser espírita aqui dentro, é fácil, né? É mole. Se bem que para alguns também tá comando assim, mas teoricamente falando, é fácil. Então, ó, a parte da prática, é um negócio que você levantou bem, né? Conhecimento é fundamental. Mas ele se torna bem que inútil se não tiver a prática. Era demais, né? O conhecimento. Aí a frase lá do Homem-Aranha era: grande poder traz grandes responsabilidades. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, mais responsabilidade a gente adquire. Porque eu vou ter desculpa, né? Entendeu? Se alguns assim aqui, eu vou falar depois no final um negócio lá do umbral, né? Daquela ficar lá. Se alguém aqui depois estiver indo lá para aquela área de umbral, se tá lá, passando um perrengue, aí fala assim: não, mas gente, eu não sabia. Olha só, vocês vão me fazer passar vergonha, né? Eu vou assim: como eu sabia? Vocês assistem a palestra do Tom do Binho, vocês viram a palestra do César, vocês viram. Como eu não sabia, gente? Que papo é esse? Olha só, vai passar vergonha não, pelo amor de Deus, hein? Olha lá, hein? Muito ligado nisso, muita atenção nisso. Então, dito isso, né? Então já levantamos aí um tema bem interessante, né? Do conhecimento e a importância de contar na prática. Alguém teria alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma coisa para colocar? Pode ir pensando também. Enquanto eu estou falando algumas aqui, e pode ir pensando. Algo? Alguma coisa? Não. Nada? Eu tenho. Tem? Mesmo praticando o ritmo e tem fé, como diz. Eu sempre me pergunto se quando eu morrer, eu vou lembrar, ao acordar do outro lado, eu vou lembrar dessa pergunta, botar alguma coisa, ainda vou estar sentindo o que eu tenho aqui comigo hoje. Eu vou responder para você pela parte espiritual e eu vou responder pela parte psicológica também, tá? Não só numa hora de você desencarna, você morre, você vai ter essa essência das coisas boas e das coisas más que você tem. E detalhe, a gente aqui fazer coisa boa e fazer coisa lá, não tem erro nenhum com relação a isso. Por quê? Como assim não tem erro nenhum? Do sentido de que nós somos ainda aprendizes. Nós somos ainda aprendizes. Se de repente a Norma me ensinar a cozinhar, eu sou aquele cara que mal frita um ovo, enrolo todo, né? E se ela me ensinar a cozinhar, gente, é garantido que eu vou queimar o arroz várias vezes. Isso não tem nenhum problema no sentido de que é processo de aprendizado. O processo de erro é se eu queimar o arroz várias vezes e eu continuar fazendo do mesmo jeito errado, aí sim. Mas uma coisa que acontece conosco, a gente tem básica, eu tô falando muito grosseira, que é psicólogo, psicanalista, a gente vai, não, Sérgio, mas não é bem assim, tô falando de uma maneira muito a grosso modo. A gente tem nossa mente consciente, subconsciente e o inconsciente, tá?
Então, quando a gente trabalha o consciente, a gente até acha, né, que o consciente é o que faz, é o que acontece, é o que resolve tudo. Não é verdade. 5% dos nossos pensamentos está no consciente. 5% só. A gente tem mais de 70 mil pensamentos por dia. 70 mil pensamentos por dia. A pessoa já disse por coisa e tal, não dá. Não dá. Agora, o subconsciente, aí sim, é que processa. É o que está processando. Inclusive, é muito comum quando vocês já ouviram, todo mundo já ouviu falar em lei da atração, aquele filme O Segredo, né? Ah, eu vou ter uma pedrinha ali, aquela parte toda mística, né? Que sabia que lei da atração, na verdade, pelo menos naqueles filmes, nunca foi explicado corretamente. Ou nunca foi explicado realmente como funciona. O que é lei da atração? Lei da atração é quando eu aprendo a, através do meu consciente, enviar um comando para o subconsciente executar. O subconsciente é responsável por 95% das ações. É o subconsciente que executa. Lá, quem aqui tem carro? Ou já teve carro alguma vez na vida? 1, 2, só 3. Ah, tá, mas melhorou. Ok. Né? Beleza. Vocês repararam que quando vocês tiveram o carro, ou quando vocês compraram o carro que vocês têm, vocês compram um carro de uma determinada marca, de um determinado modelo, de uma determinada cor, e aí quando você está dirigindo esse carro, você começa a ver um monte de carro igual tem na rua. Você nunca tinha reparado antes. E você começa a ver um monte de carro igual tem na rua. Será que todo mundo em homenagem? Esqueci o nome. Val. Será que todo mundo em homenagem a Val resolveu comprar um carro igual o dela? Não. Sem ela perceber, ela ativou o subconsciente para começar a prestar atenção em carros iguais ao dela. Olha que interessante. Né? Quem aqui é mãe? Né? Quando vocês estavam grávidas, vocês andavam na rua mudo, né, grávida? Vocês nunca viram tanto mulher grávida como na época que vocês estavam grávidas. Será que todo mundo engravidando mais de vocês? Não. Vocês ativaram o subconsciente para prestar atenção em mulheres grávidas. Depois de ver essa nascendo, eu não via mais. É assim o processo. É por isso, quando a gente tem o famoso orar e vigiar, por quê? Porque se eu permitir um pensamento ou uma ideia que não é legal, eu já passo a ativar meu subconsciente e me prestar atenção daqui. Então, vou chegar lá no ponto da tua pergunta. E uma outra, então isso, consciente e subconsciente, diz respeito a essa vida. Inconsciente, eu carrego as informações lá do meu histórico, lá do meu passado. Tá? Isso está no inconsciente. Então, que muitas vezes eu olho uma pessoa, nunca vi aquela pessoa, eu vou com a cara daquela pessoa, eu não vou com a cara daquela pessoa, eu vou num lugar que de repente eu fico mais emotivo, dá vontade de rir, dá vontade de chorar, nem do nada, né? É porque aquilo está trazendo resgate de memórias lá de trás. Então, o que vai acontecer? No momento de desencarne, as características, e aí você vai procurar um livro chamado Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, no capítulo 2, para ser mais exato, que o André Luiz ele está conversando com o Dr. Barcelos, lá no plano espiritual, o Dr. Barcelos, um psicólogo, no plano espiritual, e ele fala sobre um conceito chamado personalidade congênita. O que diz respeito a isso? Teu nome esqueci não. Menina. Eliana, vamos ver se você já viveu alguma situação, ou se algum de vocês já viveu essa situação, de alguém perguntar assim, menina, por que você é desse jeito? Menina, é desse jeito. E a menina fala, só sei porque Deus me fez desse jeito. Vocês já ouviram alguém dar esse tipo de resposta? Se não foram vocês que deram esse tipo de resposta? Quando alguém dá esse tipo de resposta, a primeira coisa que eu falo é assim, independente da crença ou da religião, porque católico, judeu, evangélico, umbandista, espírita, voltamento, gosto de dar essa resposta. Eu só sei porque Deus me fez assim. Pronto. Então, na hora dessa, eu falo assim, olha, eu tô meio desconfiado de Deus. Agora você deixou me desconfiar de Deus. Entendeu? Assim, mas como você vai desconfiar de Deus? É porque em toda e qualquer religião, por definição, você parte do princípio que Deus é bom, que Deus é justo e que Deus é imparcial, não é verdade? Não é verdade? Todo mundo concorda comigo? Então eu estou tentando imaginar esse Deus que é bom,
que é justo e que é imparcial, quando Melina estava na barriga da mãe dela, chega Deus e fala: esta vai ser a Melina. Vai ser a menina do bem, vai ser a menina esforçada, vai ser a menina honesta, vai ser a menina dedicada. E nasce a Melina assim porque Deus fez ela desse jeito. Já na barriga de uma outra mãe chega esse mesmo Deus e fala assim: esse aqui vai ser um safado, ladrão, mentiroso, e nasce aqui. Gente, já não é mais Deus, concorda comigo? Já não é mais Deus. Fala baixinho pra ninguém ouvir. A câmera tá pela. Mas tudo bem, eu vou falar baixinho. Já reparou? É que o politicamente correto não nos permite, mas às vezes você vê duas crianças de 1 ano, e uma é dócil, é sorridente, é tranquilinha, e a outra é que ruimzinha. E super boa educação não permite. Porque você fala assim: será que Deus ia fazer isso? Ou até que ponto Medina é desse jeito? Não porque Deus fez ela desse jeito, mas porque ela é a continuação da menina de vidas passadas, com as suas qualidades, com as suas imperfeições. Então ele chama de personalidade congênita. Você vai carregando isso. Então, se você carrega esse histórico, numa hora de desencarne, aí agora eu estou chegando na resposta da tua pergunta, numa hora de desencarne, vai ser muito natural que você carregue com você mesma toda essa bagagem. Faz sentido? Faz sentido? Agora, numa hora que eu estou do lado de lá, aí vai acontecer o quê? Uma questão de percepção das coisas. É um despertar. Muitas vezes a pessoa fica assustada, não entende. Aliás, uma das perguntas é: quando desencarna, a pessoa ele já vai ter consciência daquilo que passou, daquilo que aconteceu? E a resposta é: defende. Existem muitos espíritos que desencarnaram, estão desencarnados, e ainda não têm nenhuma noção de que estão desencarnados. Continuam ali fazendo aquela mesma rotina, aquela mesma coisa, indo para o mesmo lugar. Principalmente, eu vou dar uma bagunçada com as pessoas, de repente tem isso. Principalmente em famílias. E repara, é um gesto de amor, é um gesto de carinho, é um gesto de saudade, é uma homenagem. Mas vocês conhecem famílias que às vezes uma pessoa morre e aí aquela pessoa deixa o quartinho dele ou dela do mesmo jeitinho. As mesmas roupas, o mesmo guarda-roupa, aquela coisa toda, né? Se mudar uma palha daquilo, né? Sem perceber, essa pessoa está fazendo uma homenagem, mas ela está gerando para esse espírito uma conexão. Eu estou desencarnado, meu quarto não está igual, está tudo do mesmo jeito, está tudo da mesma maneira. Então vou estar lá, tá fazendo as coisas, né? Não é que vou, entendeu? Mas acontece, é o fato que acontece. Eu não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas é um fato que acontece. Então a gente acaba vivenciando esse tipo de situação. Consegui tirar a tua dúvida? Alguém mais tem alguma pergunta, mais alguma dúvida? Certo. Giba. Eu também não pego. Se Deus sim perguntar isso. Quando a pessoa morre, então é bom limpar o quarto dela e tal. Então, Não necessariamente vou tirar tudo dela. Porque, vamos lá, você também aqui vai ter as lembranças, vai ter as saudades, vai ter as questões de carinho. Eu tenho coisas lá que meu avô me deu, e já desencarnou um tempo, que está lá guardado até hoje. Um gesto de carinho. O que eu coloco é do cuidado quando você vai preservar aquele ambiente exatamente tudo do mesmo jeito, tudo daquela mesma maneira. Entendeu? Quando fica dessa maneira, aí ocorre, né, numa situação, lógico, verdade seria dita, também depende do grau de evolução daquele espírito. Se já é um espírito que está evoluído, ele já vai olhar, vai entender, essa é uma homenagem que estão fazendo para mim, serve a vida e eu estou indo para lá. Mas os espíritos, eles estão meio perdidos, meio desnorteados, eles acabam correndo esse risco. Já aconteceu uma desobsessão, como você conhece o nome que eu vou falar, o Sérgio de Souza. Ele trabalhou, meu pai, e ele trabalhou muito na desobsessão de uma instituição chamada Sociedade Espírita Ramadiz, que lá o negócio, só para você ter uma noção da dimensão dessa casa, o passe magnético é em dia inteiro, é na quinta-feira. Eu também já trabalhei nessa casa. É na quinta-feira,
de 8 da manhã até as 8 da noite, e cada médium dá um plantão de 2 horas, porque a casa recebe de 5 a 8 mil pessoas nessa quinta-feira, só para passe magnético. Então, só para vocês terem uma ideia da dimensão dessa casa. E trabalhando lá na jurisdição, ele conta muito essa história, que ele chega para fazer a jurisdição, né, ele como doutrinador, e vem um espírito: o que vocês estão atrapalhando o meu trabalho? Eu estou aqui escrevendo o meu livro, eu estou aqui desenvolvendo o meu próximo livro. E aí naquela conversa de doutrinar e tudo, e aí ele pergunta: mas em que ano, você sabe em que ano que nós estamos? Que ele já percebeu, né, a experiência que ele tem, né? Você sabe em que ano que nós estamos? Tem ela 2000 e pouco, início dos anos. E aquele espírito tomou um susto. E aquele espírito, ele inclusive ele dizia: não, mas estamos com ano tal. E diante dessas informações, ele ficou curioso. Agora esqueci o nome do espírito, do escritor. Ele ficou curioso e foi pesquisar com uma prima minha que é literária, que ela entende desse negócio todo, né? Sobre autores que tivessem morrido naquele ano, que ia lançar o livro naquele ano. E aí, agora, realmente me falha, olha, eu esqueci aquele espírito. Olha que interessante, né? Ele provavelmente tinha o ambiente, ele tinha aquilo ali, ele tinha tudo isso, e aquilo ia gerando uma conexão. Acaba reforçando uma conexão. Agora, você imagina, se eu chego na minha casa, vou contar isso também, aconteceu recentemente, aí já aconteceu aqui nos Estados Unidos. A casa onde eu moro, eu consegui ir para lá com uma situação assim, muito atípica. Tava procurando um lugar, também não dá, a coisa toda, né? E aí um amigo me fala que o vizinho dele é suíço e que ele acontecer uma coisa lá de trabalho, que ele estava indo para a Suíça. No que ele estava indo para a Suíça, ele ia ter que ficar pagando ali o contrato do aluguel até o final, então ele queria fazer um sublet, né? Ou seja, uma pessoa e ficaria lá, no caso e eu assumiria o aluguel da casa. Tá bom, né? Então eu tô fazendo isso, falei: nossa, foi ótimo para mim. Peguei até o contrato com preço mais ativo, né? Acabou sendo muito bom. Mas eu tô ali dentro da rotina da casa, e um dia eu tô na minha sala e vem um espírito de uma mulher falando assim: o que você tá fazendo, filho? Quem é você? Eu não aluguei essa casa pra você. Quem sabe que te autorizou de você ficar aqui, de entrar aqui? Eu não aluguei isso ali pra você. O que tá acontecendo aqui? E eu fiquei assim meio assustado, né? Tava entendendo muito direito, né? O que tava acontecendo. E aí depois eu resolvi perguntar para esse meu vizinho, né? Porque como eu fiz um sublet, eu não sei nem quem é o landlord, né? Quem é o landlady, né? Eu não sei nada, quem é o proprietário, nem nada disso. E aí meu vizinho fala: não, a landlady morreu tem uns 4 meses. Então ela tava falando a verdade, né? Ela não alugou pra mim. Ela tá falando indignada: o que você tá fazendo aqui? Eu não aluguei isso aqui pra você, eu não fiz isso aqui pra você. E aí também veio uma perguntinha: e o que fazer numa hora dessa? Mas fora. E penso a dos beijinhos do desentai, os espíritos, né? São assistidos, né? Sei. E no caso dessa lei, aí, né? Certo. É uma coisa assistida, lógico que o sucesso do citário dela, mas entendo permanecer em pessoas especiais que existe nível ali toda levada, né, que toda foi permitida nessa aí. Vamos lá, vamos entender essa parte. É importante, essa pergunta é muito boa, porque não confunda assistido com paparicado. E do assistido, obrigado, eu vou te levar, você desencargou. Vamos. Não, a espiritualidade ela está assistindo, ela está observando, mas ela está dando o direito do livre-arbítrio, não vai fazer nenhum sentido
Se ela não fez nada, não se preparou, não estudou, não processou determinadas informações, um exemplo mais claro para você. O André Luiz estava sendo assistido. Ficou 8 anos no Brau. Porque havia uma necessidade, não é verdade? Ficou ali, né? Senão, não teria obsessor de estar todo mundo assistindo, galera, desencanou, vem para cá e deixa a terra limpinha, né? Então são espíritos que estão ainda apegados, estão ainda presos à matéria, aquela coisa toda, e vai ser necessário um tempo, pode ser um tempo mais curto, pode ser um tempo mais longo, para trabalhar essa parte de desconexão. Ele continua ali, continua assim. Tá assistido, né? Mais ou menos tá assistido, mas assim, não daquela maneira assim, não vem, somos agora, vem aqui. Às vezes ele pode dar 20, 30, 40, 50 anos, entendeu? Você quer ver uma coisa? Você já ouviu falar? Eu não engraçado, que eu até anotei isso aqui. Aí, deixa eu pegar. Eita. Vou mandar dessa pergunta. Você já ouviu falar de espíritos ovoides? Então eles não são assistidos. Então eles não são assistidos? São assistidos. Mas o que acontece? Se houver uma interferência dessa espiritualidade, ela vai prejudicar aquele processo de recuperação daquele espírito. Só para vocês pegarem e conversar que, em vez disso para eu levantar aqui, eu fiz até uma anotação, porque alguns só sabem o que é o ovoide e outros não sabem. Então, eu codei aqui, desoletei a luz, é claro, né? Será que separado o UPA. Gente, no jantar romântico, elas dizem, tá aquele escurinho do restaurante, aí parece assim, ó. Que assim, você vai conquistar qualquer pessoa. Você tá honesto, tu começa louco com aquele áudio de você ler o cardápio. Enfim, separado o Uber. Então, aqui, ó. Espíritos ovoides são espíritos desencarnados que perderam completamente a sua forma humana e espiritual devido a um estado de profundo desequilíbrio mental, moral e emocional. Eles assumem uma forma fluídica semelhante a um ovo, por isso o nome ovoide. Características principais desses ovoides são espíritos extremamente culpados, obsessivos, delinquentes ou autoculpados, está se culpando por tudo que acontece, que sofreram uma degeneração psíquica e perispiritual, ou seja, do corpo espiritual. Perdem momentaneamente a forma humana do perispírito, o corpo espiritual, retornando a uma condição primitiva, que simboliza uma espécie de involução, né? Uma evolução ao contrário, da rebeldia, regrediu. Uma regressão temporária. Muitas vezes ficam aderidos a encarnados em processos obsessivos graves, estão em sofrimento intenso, sem lucidez, em estado de auto-martírio ou auto-aniquilamento psíquico. Qual é o livro que fala sobre isso? Evolução em Dois Mundos, Chico Xavier e Walter Vieira, pelo espírito André Luiz. Então você repara, um espírito desse, aí eu já peguei pesado, né? Já faz aquela Blade Maid ali, fica quase que com o espírito extremamente evoluído, né? Junto desse ovoide. Eles não estão assistindo? Estão assistindo. E o que eles vão fazer? Vão continuar assistindo. Para que num momento que esses espíritos, aí não vai falar, por quê? Mas por que isso? Eles estão aguardando um momento que aquele espírito consiga ter um mínimo de lucidez para poder conversar, para poder orientar. E detalhe, quantas vezes que a gente conversa, que a gente orienta, não quer, não estou afim. Não, isso aí vai ao que, quantas vezes acontece isso? Ele cai numa consciência de se reabilitar. Exatamente. Para poder sair, diminuir a dívida disso aí. Exatamente. Ter esse grau de consciência. Gente, muitas vezes a gente está querendo ajudar, muitas vezes ocorre isso, a gente está querendo ajudar, está querendo auxiliar e tudo, e sem perceber a gente acaba prejudicando.
tem uma historinha que eu gosto muito de contar, e é o seguinte, né? Uma borboleta, primeiro ela é a lagarta, né? Ela vai, forma aquele casulo. No que ela forma aquele casulo, ela, daqui a pouco, né, o casulo endurece e chega a hora da borboleta sair dali de dentro. Esse processo da borboleta sair de dentro do casulo é um processo extremamente angustiante e extremamente doloroso. Leva aproximadamente 15 horas que a borboletinha ali, ela tá abrindo a asa para sair do casulo, e aí ela tá tentando romper aquele casulo, aí chega a hora que ela cansa, fecha a asa, aí o casulo fecha de novo. E aí ela vai, faz força para abrir de novo, aí já faz uma rachadurazinha, né, no casulo, aquela força, você olha até o peitinho da lagartinha, tá meio... Aí fecha já. E ela vai lá descendo, vai fazendo isso inúmeras vezes, né? E de repente uma criança, ou às vezes até nós, vendo aquilo, você está com sofrimento. Você faz uma coisa aqui, abrir já o casulo aqui, pronto, aí vamos, borboleta. Sabe o que a gente acaba fazendo por essa boa invenção? A gente acaba matando a borboleta. Porque esse processo dessas 15 horas, a asinha dela, ela ainda está muito gelatinosa. Ela ainda não está consistente. Então essa agonia de 15 horas é que está dando fortalecimento para essa asinha. E aí depois sim, na hora que ela consegue voar. Na hora que eu abro e tiro, a asinha dela está gelatinosa. Ela não consegue voar. E você imagina na natureza uma lagarta com um trambolho nas costas. Elas vivem uma presa fácil para qualquer outro predador. Olha que interessante essa aqui. Lembra aí desse exemplo que eu estou dando, porque numa hora que a gente vai falar da parte espiritual, da parte de ajuda, da parte de auxílio, estão assistindo. Mas nem sempre vai poder interferir, ou vai ter que aguardar o momento certo para interferir. E é na hora de interferir, ó, isso, fica aqui, não teve essa coisa toda. Consegui tirar a dúvida, Anja? Consegui esclarecer? Pode mentar, Diego. Para botar no gimbal. Seja, se você vai falar no final, seja do milagre, vamos dizer, que eu quero ir para esse lugar. Porque eu tô lendo, sou lendo, você nota aqui, tá ótimo, lendo o livro Mostrar, sim. E fiquei apavorada com o Prau, né? Eu pensei em pensar nos meus pecados, falei, gente, vou lá que esse livro vai sair um negócio, e é só gostar mesmo. Mas ao mesmo tempo, eu tenho a parte boa, né, das pessoas que te ajudam lá, que te recebem, que te... E no momento eu fiquei com medo, mas fiquei aliviada que talvez passar toda a culpa, mas vai ter uma hora que eu vou ficar, vamos dizer, perto de Deus, no lugar com. É o que eu acredito. Sei. Só você falou no momento que 75% das pessoas vão passar por esse umbral. E ficou na minha cabeça, eu não estou, os 25% não vão, né? Então, quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Se todos nós somos imperfeitos e não existe perfeição, estamos aqui para aprender e regenerar, para poder ser pessoa melhor. Sim. Esses 25%, quem são essas pessoas que eu quero estar com eles? Eu não tenho mau jeito nenhum, só assim. E me diz esse segredo, seguir a risca. Claro que ele tem é defeito dessas pessoas, gente, que se todo mundo tem um dessa pix. Que é perfeito. Para mim, só Jesus é perfeito. Você não queria entender. Ninguém sabe disso. Então, vamos deixar a pergunta cacete. Faz, claro que faz. Gente, não existe pergunta boba. Pouco é não perguntar. Bobo aqui não pergunta. Lembra disso que eu estou falando? Até nos estudos da casa e tudo, quando eu tenho da terça-feira, não existe pergunta boba. Bobo é quem não pergunta. Porque às vezes tem a oportunidade ali e não aproveita. Né? Então, lembra muito disso. Bota isso até como portão, como um refrão, vira a hora para vocês pensarem tudo da terça-feira. Não existe pergunta boba. Boba é que não pergunta. Vamos perguntar. Porque só assim a gente aprende. Né? Então, o primeiro ponto que a gente vai entender é que... esqueci teu nome. Então, Renata, para que a gente encara? Não faz gente. Se quiser, pode ajudar ela, tá? Por favor. Para ser melhor pessoa? Para ser melhor pessoa, tá? É aquela resposta genérica. Mas como é que se fala? Como é que a gente faz para ser melhor pessoa? Como é que funciona isso? A gente tem que liquidar os pecados anteriores, procurar ser uma pessoa melhor
Com isso a gente vai evoluindo, evoluindo até. Sim. Você já entrou agora no ponto que eu gostei. Evoluindo. Mas como é que você evolui? O que é evoluir? O que é evolução? Você passar por uma situação, dependendo de você ir agir de uma forma, e você olha para aquela situação e age de uma outra forma. Tá, já. Tamo bem. Tô bem já tirando você aqui que tá. Tô gostando. Gente, vamos lá. O que a gente encarna para evolução? E dentro de processo de evolução, como é que a gente evolui? De duas maneiras. Aprimorando as nossas qualidades. A gente fala não serve para nada, então, se todo mundo tem qualidade, todo mundo tem uma qualidade. Aprimorando nossas qualidades e corrigindo nossas imperfeições. Isso é que é evolução. Evolução é eu aprimorar minhas qualidades, corrigir minhas imperfeições. Vamos conseguir fazer tudo isso nessa vida? A resposta é não. Não vamos. Então, assim, mas a gente vai estar dando um passo. Vai estar desenvolvendo. E dentro dessa questão de aprimorar virtudes e corrigir imperfeições, muitas vezes a pessoa acha que, viu uma coisa? Renata, em algum momento na tua vida você já teve que falar para alguém, ou você mesmo falou sozinho assim, meu Deus, dai-me paciência! Todo dia. Todo dia. Eu pensei que ninguém nunca tivesse falado essa frase, eu tô espantado. Você já falou isso, você fala muito isso. Quando você fala, meu Deus, dai-me paciência, você sabe o que você está pedindo para Deus? O seguinte, você acha que Deus vai te dar uma garrafinha igual essa? 300 ml de paciência. Escrito aqui, paciência. 300 ml de paciência. Tô paciente. Agora quando você pede, como é que você vai desenvolver a paciência? Enfrentando situações que aflorem a tua irritação. Tu tá dirigindo, tá na pista da direita, parada, a esquerda tá andando. Você tá ali parado, a esquerda tá andando. Você fica... Joga do carro pra esquerda, para a direita, anda. Você fica assim, isso é pessoal. Aí tu volta pra outro, tu tá no supermercado. Tá lá na fila, né? Tá aquela fila com 10, 20 pessoas, só achou uma fila que tem 3. Nossa, que pensa. Aí tu entra. Na hora que você vai ler, acabou aquele papel, caiu o cisnelo. Aí a pessoa lá do caixa acende aquela luzinha. É a luzinha do terror, né? É a luzinha assim, da desgraça, né? Enfim, tá aquela luzinha do caixa número 1, 2, 3, aí aquela luzinha lá do caixa, botou no caixa número 4, aí ela fica piscando. Quando ela fica piscando, já quer dizer o quê? Vai ter que chamar o supervisor, vai ter que chamar você aqui, aquele negócio. E aí o cara que tava na última fila, que era o 20º da outra fila, ele já alcançou você foi embora, mas eu ainda vou pra outra fila. Não, já passou o primeiro produto, já não dá mais. Você vai vivenciar situações... Albino, você não viveram isso, né? Eu sei que você usa essa fila do mercado com aquela luzinha piscando. Eu sei de uma coisa, enfim, né? Mas eu, quando passava, ficava doido com isso. Ainda acontece, né? Então, o que acontece? Você vai viver situações que aflorem a tua irritação para você desenvolver a paciência. Vamos lá, Gabriel. Que é o caminho. Então, quando vocês estão falando assim, não deve dar paciência, sabe o que eles estão falando? Meu Deus, me arranja problema, me arranja tumulto, né? Pra provocar aqui, para eu desenvolver a virtude da paciência. E quando é que você vai saber que desenvolver a virtude da paciência? Por exemplo, aquele engarrafamento que eu falei, da Cristo da direita e da esquerda, que você antes ficava irritada, de tanto você pegar aquilo, daqui a pouco você já tá no ponto, você quer saber até engarrafado? Eu vou colocar uma música, eu vou escutar aqui uma palestra, eu vou botar um audiolivro aqui, vai ser legal, tu nem vai ver engarrafamento passar. A gente depois você tá chegando em casa, tá no finalzinho do capítulo lá naquela palestra, você até dá mais uma volta no quarteirão para acabar a palestra e entrar em casa. Né? Entendeu? Então, acaba sendo esse processo. Aprimorar as imperfeições, corrigir as virtudes. Nas virtudes que você tem uma virtude bacana. Mal conheço você, mas você tem a virtude, o teu tom de voz e a tua leitura. Você lê muito bem, né? Aí você de repente, vou ficar lendo só em casa vou ficar lendo quietinho, aquela coisa toda. Tá, é um direito de Deus. Mas até que ponto você pode utilizar essa virtude
para ser um instrumento do bem, de ajuda, ensinar outras pessoas, fazer outras leituras, às vezes estar aqui, participar de outra leitura. É assim o processo. Entra naquela primeira questão, né? Não adianta nada eu ter o conhecimento se eu não botar ele na prática. Não adianta nada eu ter uma virtude se eu não botar ela na prática. Modéstia 4, eu estudo pra caramba, leio pra caramba, tô longe de saber tudo. Mas eu tenho conhecimento, o fim. Outro dia eu tava vendo um negócio, eu nem tinha reparado. Me perguntaram pra ele, quantos livros você leu nos últimos 3 anos? Né? Eu li 26 livros, eu não sabia disso. Eu nem tinha notado. Me perguntaram isso, eu falei, caramba, 26 livros de 300 que eu não leio, eu estudo vida rock, rapismo. Não, vai dar um conhecimento. Agora, você imagina esse tipo de conhecimento que eu tenho, eu fico bem guardadinho em casa. Né? É o direito que eu tenho, mas então a gente vai aprimorar nossas virtudes, né? E vai corrigir intermissões. E dentro disso a gente vai entender que tudo isso é um processo. Que todos nós temos virtudes e todos nós temos imperfeições. Um exemplo aqui. Eu já perdi as contas, e eu acho que eu fico muito feliz por já ter perdido as contas, né? Da quantidade de convites e da quantidade de vezes que eu já vim aqui dar palestra. No meu caso, aqui já teve vários endereços, né? A primeira vez que eu vim aqui foi quando era na Stein, perto ali da Dortri. Isso foi em 2017. Já foi ali, depois foi na outra rua, na outra da Broadway, e aqui, né? Peguei vocês com 3 endereços, né? E agora aqui, recebo uma alegria, uma satisfação em cada convite que eu recebo. Mas eu vou botar um segredo aqui entre nós. Eu nunca fui convidado por vocês, tá? Não, olha, essa é mais boa, tá? Eu nunca fui convidado pela Norma para preparar o almoço. Nunca fui convidado para preparar o almoço no confiança depois. E sabe por que eu nunca fui convidado para preparar o almoço? Porque senão vocês nunca mais voltariam aqui para almoçar. Eu não faço ovo frito. Eu não faço ovo frito. Entendeu? Então a gente vai reconhecer, ó, aprimorar as virtudes com as imperfeições. Tô aprendendo a fazer as minhas coronabinhas quietinho, mas não aí nesse ponto. Faz sentido? Percebeu? Né? Então, diga. O que as virtudes pesam no umbral? O que as virtudes pesam no umbral é que você pode se relevante ou melhor. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos ver se eu vou seguir. Tem a ideia de que normalmente as pessoas vão para o umbral porque são imperfeitos. Não. Que tem isso que tem a ver. Aí eu penso, e as virtudes? Vamos lá. Muitas vezes a gente acha, é muito comum, tá? Principalmente o espírita, ele fala assim, não, percebendo católico, tem negócio de céu, de inferno, que não existe. E ele trabalha o mesmo conceito com umbral. Como se fosse o inferno dos espíritos, né? Gente, a região de umbral, primeiro, ela é uma região de expurgar, de eliminar energias pesadas que nós carregamos, que somos nós que carregamos. É como se fosse um chuveirão espiritual que eu tô ali. Eu tô imundo, tô todo suado, eu tô com a camisa branca e bebê já tá toda preta, toda arrebentada, eu vou precisar ter uma limpeza espiritual. Porque você imagina, se eu tô todo imundo, se aqui na hora da palestra, tá todo mundo aqui limpinho, todo mundo cheirosinho, essa coisa toda, né? E de repente eu chego lá da rua, acabei de fazer uma obra, fui pra uma mina de carvão, pô, aquele negócio todo, e eu chego aqui, e vocês já sabem aqui, né, pelo menos depois que eu cheguei, não. Mas quando eu chego, eu cumprimento todo mundo, eu dou um abraço em todo mundo, e eu chego com aquela roupa imunda, fedorenta, eu falo assim, o que ele vai falar? Sai daqui, vai tomar um banho. Como é que eu vou querer acessar um lugar de luz, estando todo imundo? Eu vou no umbral. Para lá eu poder expurgar, para lá poder eliminar essas impurezas que depois vem ele. Então essa parte, ela tem a parte de desconhecimento, ela tem a parte de sofrimento, mas ela tem a parte de luz no sentido de uma limpeza que eu vou estar fazendo. E essa sujeira espiritual, ela vai estar acontecendo muito devido ao nosso pensamento, ao nosso padrão vibratório de pensamento e de energia que acontece, entendeu?
Porque a gente já aprende, desde criança, a alimentar pensamentos e sentimentos inferiores, principalmente na cultura do Brasil. A questão do medo, por exemplo, né? Do medo. Vamos lá. Se vocês observarem, é lógico, tem as devidas exceções, tá? Mas como a gente chama americano, vamos botar um negócio aqui? Vamos fazer aqui? Vamos desenvolver um negócio aqui? Geralmente o americano ele fala, vambora, vamos lá. Quase sempre mais isso. O brasileiro, vamos montar um negócio? Vamos fazer um negócio aqui? Ah, não. Ah, isso vai dar certo. Isso vai dar certo. Não, cara. Você tá achando forte. Geralmente é assim. Já vinha aquela coisa do medo. Mas esse medo, ele vem de quê? Ele já vem de nossa infância. Canção de Milá. Boi, boi, boi. Boi da cara preta. Pega essa menina que tem medo de carne. Aí tu é apresentado a palavra medo. Certo. Já se identificou, né? Já tô doido. Rapidinho. Aí depois, você tá exagerando. Então vamos lá. Nada, neném, que a Cuca vem pegar. Nossa, agora vestiu. Agora. Nada, neném, que a Cuca vem pegar. Mas o que a Cuca. Vai te pegar, não interessa, vai te pegar. E quem é que vai me proteger? Papai foi pra roça, a mamãe foi trabalhar, tô nas casas. É o velho do saco. É a loura do banheiro. Tem mais? Não sei bem. Ué, pegou? Né? Entendeu? Então que pesadeira. O bicho papão. O que acontece? Você cresce alimentando em você pensamentos superiores ou inferiores? Inferiores. Isso é uma coisa que eu acho vozes demais. Repara, não que a cultura americana seja perfeita, Deus é maravilhosa, mas tem algumas coisas que servem pra gente ter um exemplo. Halloween. As casas tudo mal assombradas, né? Parece trem fantasma, né? Do circo, daquela coisa toda. E a criancinha de 2 anos tá com medo, e o que o pai e a mãe falam? Vai, enfrenta que você vai ganhar um doce. E vai ganhar um doce. Vai ganhar uma bala. Olha que interessante. Então, dentro dessa situação, o que vai acontecer? Essas questões que ocorrem conosco, que nos levam para regiões de umbral, regiões desse tipo, ela tem muito mais a ver com o meu padrão vibratório do que com virtudes ou imperfeições, porque todos nós somos imperfeitos, respondendo aí a Aranata. Existem espíritos mais evoluídos que nós e menos evoluídos que nós. Isso aí tá ok, né? Mas na parte de virtudes e de imperfeições, isso vai acontecer com todos nós. Aqui a gente tá numa mistureba. Quando você fala, não, eu quero estar com os espíritos de luz, lá de Deus, aquela coisa toda, né? Mas será que o espírito de luz, ele tá afim de ficar com a gente ali naquela coisa? Será que a gente já tá nesse grau? Eu estou na 3ª série e eu quero me estar só com o pessoal lá que tá na faculdade, com pós-graduação. Aí eu vou lá para uma reunião com eles e digo, você, eu vou ficar mais perdido que cebola e salada de fruta. Imagina cebola na salada de fruta. Sou eu lá, tô mais perdido que cebola e salada de fruta. Se você for aí. Oi? Se você for gírio, você pode ir lá. Mas... Sim, mas aí é outra história. Você me fazer a pergunta que eu acabei, né? Qual era a pergunta que você ia fazer? Você não fez a pergunta. Eu ia fazer a pergunta seguinte: o que a diferença, né, do medo que a gente tem, mas de medo é o subconscious que tem fears em próprio as pessoas, e também a diferença do karma, porque eu acredito muito que a gente carrega karmas de família e de vidas passadas. Então, quando a gente morre, a gente vai aquele aprendizado de limpar tudo que foi icônico nessa vida. Sim. Vamos lá. A primeira coisa do medo, tá? Aqui eu tô falando de um medo que ele faz mal para a pessoa, né? Você já faça alimentar a tua mente com um padrão inferior, e aquele padrão inferior, ele vai atrair espíritos inferiores para nós, para junto de nós, né? Por que não adianta você querer fazer desobsessão sem ver as palestras e mais, sem colocar em prática o que aprendeu nas palestras? O que acontece? A Mariana, ela de repente, ela tá aqui e tem um obsessor perto dela. Aliás, é uma outra pergunta interessante de responder, né?
Sérgio é uma pessoa vidente, me falou que tem um obsessor perto de mim. Ai, meu Deus, o que é que eu faço? Aquela coisa toda e tal. A primeira coisa que eu respondo para essa pessoa, né? Porque na hora que a pessoa fala isso, ela está falando com a melhor das intenções, mas ela está gerando em você que tipo de sentimento? Via sentimento elevado ou sentimento inferior? O sentimento inferior vai atrair mais, pô. Vai atrair mais. A primeira pergunta que eu faço é assim: mas essa mesma pessoa que viu esse obsessor, ela falou pra você quantos espíritos de luz tem dentro de você? A começar pelo telão da guarda. Eu tenho uma amiga que é mestre em falar isso, uma colega é mestre em falar. E eu amo muito poucos. Exatamente. E aí um dia, uma pessoa tão sábia como você que estuda, investe, explicou pra mim que eu deveria falar o seguinte: você viu pouco, poderia ter muito mais, mas tem, além desses, tem os anjos de luz também, que é a parte que você explicou, que essa parte as pessoas não falam. Um espírito de luz, ele tem mais força do que 100 mil espíritos de trevas, gente. E vocês estão lendo para quantidade, eles estão lendo para quantidade. Deixa eu me conectar com aquele espírito de luz, fazer uma prece, aquela coisa toda. Então, né, o primeiro ponto é esse, da obsessão. E o segundo ponto, a obsessão, ela tem muito a ver, a maioria das vezes não tem nada a ver com o obsessor. A não ser quando é uma coisa pessoal do karma, que ela está falando, o espírito inimigo de vidas passadas, outra coisa. Mas essa parte da obsessão, ela tem muito mais a ver com o nosso padrão vibratório. Então, o meu padrão vibratório é o padrão que eu fico com medo, com raiva, com pânico, com desespero, me velho, com aquele negócio todo. Eu vou estar atraindo esse tipo de espírito. Aí eu venho, faço a desobsessão, aquele espírito é doutrinal, deixa esclarecer o espírito, então deixa a Mariana quieta, ó, isso foi legal para você, aquele negócio todo. Aí ele é convencido, é aquele, aliás, muita gente fala, né? Você não acha que é desobsessão? É só na hora que tá vendo a Sarinha que tem a desobsessão? Espíritos que às vezes tem séculos obsediando, trabalhando em regiões pesadas, aquela coisa toda. E eu aqui bonitão, com 5 minutos de conversa com aquele espírito. Eu tenho que ser muito bom, né? Com 5 minutos de conversa. Pô. Gente, aquele espírito, ele já vem sendo amolecido. Quando a gente está aqui, ó, tem um monte de espíritos já recebendo o tratamento de desobsessão, assistindo aqui conosco, sendo esclarecido, tirando dúvida. Por que o evangelho lá fala para fazer em voz alta? Porque eles não têm muita gente. O evangelho lá é como se tivesse a gente aqui lendo e tem como se fosse a tradução simultânea da espiritualidade ali. Mas e os espíritos que não estão elevados a esse ponto? Eles vão ter que escutar a nossa voz falando mesmo. Por isso que é feito em voz alta o evangelho lá. Até ele conseguir se iluminar. Então, na hora dessa desobsessão, fez a desobsessão, aí aquele espírito foi embora. Ou seja, ele já está amolecido bastante para ele poder ir embora. Mas a Mariana continua pensando do mesmo jeito, sentindo do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito, com raiva, com mágoa, com medo, aquela coisa. Ela vai atrair um outro obsessor igualzinho que estava antes. Só nome do CPF do obsessor. E ela vai falar assim: você tentou nada. Fraviários usa obsessão, obsessão de nada, continua obsediando, é claro. Porque ela é a obsessora dela mesmo. Tá dando para perceber como é que funciona? Então eu vou trabalhar esse meu padrão vibratório dando uma elevada. Já vou agora responder aquela pergunta do umbral. Tá? Então, eu trabalhar esse meu padrão vibratório. Dessa parte dos karmas e tudo, e veja, muitas vezes a gente vai precisar entender, às vezes a gente coloca o karma, e eu particularmente, eu não gosto muito quando a gente bota a palavra do karma, porque o karma, ela geralmente induz a pessoa a falar assim, não tem jeito, aceita que dói menos, aquela coisa toda. O karma no hinduísmo é você uma punição. Exatamente. Eu não consigo ver o Deus de punição. Eu não consigo ver o Deus de causa e efeito. Né? Que tá ali, você fez, mas se você corrigir, vai ficar bacana. Eu cozinhei o arroz, queimou o arroz, porque você chama para preparar o almoço, senão o arroz já tá queimado, né? E aquilo não é uma punição, né? O quê? Vai lá, faz de novo, até que você acertar. Oi? Ação e reação. Ação e reação, exatamente. E entendeu? Exato. Então aquela coisa do karma, às vezes acontece isso. Agora, uma coisa que ocorre conosco é padrões de repetição. Eu encarno, eu reencarno, e muitas vezes eu estou repetindo os mesmos erros. Até eu chegar na hora de eu aprender. Na hora que eu aprender, eu já não vou mais precisar passar por aquela prova ou por aquela situação. Então esse é um ponto importante. Respondendo a parte do umbral.
E acho que o pessoal ficou mais preocupado, né? Então, primeiro ponto, a área de umbral, ela é uma área de limpeza. Ela não é uma área de castigo, de punição, é uma área de limpeza. Se eu chegasse aqui na casa espírita imundo, vocês não iam me deixar entrar. Não vai pra dar palestra, não vai pra dar palestra, vai você falar, tem um chuveiro aqui, ó, tem chuveiro lá fora, tem chuveiro ali, vai lá, toma um banho, ó, porra, deu uma roupa pra você, aquela coisa toda e tal, aí sim. Então, muitas vezes o umbral, ele não é a punição que me impede de ir para o caminho da luz. Mas muitas vezes o umbral, ele é uma área que vai ser uma necessidade para eu ir para o caminho da luz. Conseguiu interpretar? Conseguiu raciocinar dessa maneira? Né? Primeiro ponto é esse. O segundo ponto, mas tem espíritos de trevas lá, não tem, Sérgio? Tem espíritos de trevas lá, com certeza tem. E aí, como é que fica nessa hora? Como é que eu vou saber como é que fica? Gente, vocês querem saber como é que você faz para não ficar lá nessa parte de problema, nessa parte do sofrimento? Que vai ter espírito mesmo forçando para não ficar sofrendo, lembra aquele negócio todo? Ok. A maioria, eu acho que quase todos aqui, quando falaram de ir para o umbral, ai meu Deus, eu não quero, eu vou sofrer, eu tô com medo, eu tô lascado, eu tô aquela coisa toda. É raríssimo eu encontrar alguém. André, tu vai com umbral. Tu vai com umbral, é garantido que tu vai para umbral. Ele vai poder ter duas reações. Ai meu Deus, eu vou para lá, eu tô ferrado, aquela coisa toda. Ou ele vai poder ter uma reação de falar, vambora, o que eu consigo te dar? Se tá isso mal, vambora, o que tá acontecendo? Consigo te ajudar? Consigo auxiliar? Os espíritos de trevas do umbral detestam isso. Sai daqui, umbral. Sai daqui, você tem uma ilusão aqui. Quero você que nesse umbral não. Vocês estão percebendo? Numa hora que eu consegui trabalhar o lado consciencial, de ao invés de eu ficar focado no que eu vou sofrer, o que vai acontecer, aquela coisa toda, eu tô alimentando a energia pesada. E mais pesada eu vou ficar. Se numa hora dessa, eu começar... E detalhes, vários de nós aqui, fomos para a região de umbral, tranquilamente, na hora do desdobramento do sono. E não para sofrer, não para nada disso. Tem alguém que me falou... Ela me perguntou, né? Das vidas passadas, das lembranças de pessoas queridas, aquela coisa toda. Se você tem uma pessoa muito querida, e ela está numa região de umbral, muito querida mesmo por você não seria capaz de dar um pulinho lá, para ver se dá ajuda? Para tirar ela de lá? Ou não? Isso é que se acha. Vai de cada um, né? Mas não é comum a gente fazer isso? Um pai, uma mãe, tá vendo o filho no caminho, uma coisa errada, mesmo que lugar errado e tal. Às vezes eu tenho que ir, mas ela fala que se enfia lá no meio de bandido, muito traficando, depois você vai tirar o filho de lá. Todo mundo ficou, uau! Né? Às vezes foi aquela coragem que ela tirou. Então a gente ir para a região assim, é só a gente conseguir trabalhar. Eu vou ver o que eu posso fazer para ajudar. Se você conseguir trabalhar o teu padrão vibratório, o umbral tem a ver com padrão vibratório. Você elevou teu padrão vibratório. Elevou teu padrão vibratório, duas coisas vão acontecer. Ou você não vai ficar lá, ou você vai tocar esse barco de boa, sem que isso te cause maiores problemas. E automaticamente vai afastar aqueles espíritos de treva que querem te obsidiar. E como é que a gente vai fazer? Como é que eu faço para praticar o bem, para ajudar, para tudo isso? Nós estamos aqui encarnados, temos essa encarnação inteira para ajudar, para fazer o bem, para praticar. Lembra lá do Evangelho lá? Do Evangelho lá? Aula prática. A pergunta que eu faço aos senhores hoje aqui a gente está tendo aqui teoria. E o quanto que a gente põe na prática no nosso dia a dia? 10%? 20%? 5%? 1%? 90%? 100% a gente não consegue ainda não. A gente não está nesse ponto não. A gente não está nesse ponto não. 80, 90, 10, 5. É a gente colocar na prática. Então, quanto mais a gente praticar isso, mais consciência a gente vai ter na hora que a gente for com uma religião dessa. Que você vai ajudar. Você vê, vamos colocar aqui, quando teve aquela, lá no Brasil, né, que teve lá no Rio Grande do Sul, aquelas enchentes, aquela coisa toda, né, ficou todo muito abrigado e tal, né? Teve gente ali que estava sofrendo do mundo, falou, teve gente que chegou ali, vamos lá, daqui, talvez aqui. O cara sem nada, perdeu a casa toda, vamos lá, ajudar, vamos fazer. Aí eu pergunto a você, o grau do sofrimento, o grau de dor
daquela pessoa que está ajudando é maior, é igual, é menor, ela vai levar muito mais de boa com relação a isso. Que a gente possa prever isso. Não consigo responder uma pergunta. Tem mais alguém? Tem alguma dúvida? Consegui tirar as dúvidas de vocês? Se vocês quiserem que a gente repita esse estudo, fazendo assim com esse tirar dúvidas, né? É só falar com o nome, falar com o pessoal, a gente vai colocando e vai fazer. Diga. Perguntar, voltando naquela senhora tal do seu apartamento. Sim. Ela tava pegada e ficou ali. Ela não foi com umbral. Eu tentar. Boa parte fica por aqui, boa parte fica por aqui. Aí a própria prática do evangelho lá já foi auxiliando, já foi orientando, já foi ajudando ela. Aliás, várias pessoas, parentes, amigos, desencarnados, aquela coisa toda, falam, como é que eu faço tal? Eu queria receber fotografia, eu queria uma mensagem. Primeiro, na maioria dessas mensagens, bom, na hora da psicografia primeiro, se eu tenho esse canal pronto para psicografia, a segunda informação, será que esse espírito ele está pronto para mandar uma mensagem para você? O André Luiz estava lá 8 anos com o Brown, não tinha condição nenhuma. E a terceira, se esse espírito está assim de mandar mensagem para você. Gente, é meio óbvio, mas é exatamente isso. Às vezes eu estava no aniversário, uma pessoa estava lá nesse aniversário falando, né? A minha mãe é uma pessoa totalmente cética com tudo. E estava falando lá de espiritualidade e ela falando, eu nunca recebi uma mensagem da minha mãe sequer. Eu me falando assim, essa cretina, eu não acredito em nada. Se eu mandar conteúdo pra ela vai debochar, vai ficar falando mal, vai ficar reclamando e dizendo de mim. Eu não vou mandar coisa nenhuma pra ela. É uma cara de pau. Ela tá do meu lado. Eu fiquei quieto, preferi ficar quieto. Né? Diga, Marlon. Sérgio, na participação isso mas também para te lembrar, por o umbral em Welton, deve na consciência da pessoa. Nessa lei, por exemplo, ela pode estar lá na sua casa, mas a vida da cabeça dela, o pensamento dela está no umbral. Sim, sim. No caso dela, o que foi acontecendo, e muitas vezes com parentes familiares, então na parte dos familiares, que eu leio que é mensagem, na maioria das vezes, sabe para onde é que vai vir? Quando, primeiro, ele estando legal, estando em condições, ele vai vir no desdobramento do sono, tu vai sonhar para aquela pessoa. Eu queria uma mensagem porque eu sonhei com o fulano. Se nessas pessoas eu não preciso de mensagem, eu já fui direto na fonte. Se eu já converso com ele, eu não vou querer que ela me mande a mensagem. Onde eu já tô aqui, na hora do sono. Eu escolhi, tô desdobrado, já tô tendo esse contato. E a maioria não tem essa consciência. Então, no caso de espíritos que já se foram, e no caso dessa, do que aconteceu, o evangelho no lar, ele é um remédio sensacional. Por quê? É um momento na tua casa que a espiritualidade vem, a espiritualidade de luz, de ajuda, de auxílio vem, e aí vai naquelas doses homeopáticas. E na hora do evangelho no lar, eu pelo menos faço a prece para encarnados e desencarnados, né? Falo até o nome de pessoas, e que essa pessoa possa também que está aqui recebendo luz, ajuda, auxílio. E depois de alguns meses, ela já se encaminhou. Ela já conseguiu, né, entender, porque às vezes você está numa situação. O obsessor é espírito ruim? O obsessor é espírito ruim? É espírito ignorante. A gente já basa que é o espírito ruim, que é o espírito mau. Não, ou é um espírito ignorante ou o espírito está perdido. No que ele está perdido, né? Eu tô aqui andando na rua, eu tô perdidão. Caí de paraquedas aqui, mas eu conheço ele, eu vou ficar, né? Estou junto dele, é a pessoa que eu conheço. Eu não sei nem para onde ele está indo, mas ele é uma pessoa que eu conheço, eu confio, eu tô ali, eu tô oxigenando ele. Isso acontece muito, entendeu? É muito mais comum do que possa imaginar. Consegui responder a tua pergunta? Alguém mais? Podemos finalizar por hoje? Todas as perguntas nós obsedimos demais. Demais. Que não é só de lá pra cá. Daqui pra lá. A obsessão, ela tem de encarnado para desencarnado. Ela tem de desencarnado para desencarnado. Ela tem de encarnado, eu aqui para desencarnado. E ela veio aqui é de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado. Eu aqui brigo com meu vizinho, desculpa como sempre lá, posso ser encarnado para encarnado. Isso é obsessão. Né? Sim. Agora isso acontece, quer ver? Eu vou te dar um exemplo só do encarnado para o desencarnado. A pessoa desencarnou, era milionário, deixou uma herança, aquela coisa toda, e aí os filhos aqui estão brigando, saindo no taba para ver quem é que vai ficar com a herança, quem é que não vai, o que vai acontecer, aquela coisa. Eles aqui encarnados estão obsediando aquele que desencarnou lá.
um exemplo típico que eu posso utilizar, ok? Vamos lá. Última. E a pessoa que é muito materialista, Sim. que a gente vê que ela não vai embora por nada. Vai processar, vai levar um tempo. Repara, a questão talvez não esteja naquela pessoa materialista ou naquele espírito materialista, tá? A questão é o quanto que eu consigo me elevar em pensamentos, em sentimentos, em atitudes, de uma forma que aquele que está ali já não consiga exercer uma influência sobre mim. Só para eu finalizar aqui. Você conhece a história do obsessor do Chico Xavier? Conhece? Todo mundo conhece? Não? O Chico Xavier encarna fazer os trabalhos dele, um dia lá que Pedro Leopoldo. E aí, chega um obsessor danado. Chico, eu não aguento mais, tô de saco cheio, eu tô indo embora. E aí o Chico vira para aquele espírito e fala assim, não, meu irmão, o que está acontecendo? O que houve? O que se passa? O negócio é o seguinte, eu tô aqui há anos te obsediando, querendo te perturbar, te atazanar, te incomodar, né? Eu tô aqui o tempo todo fazendo, e você fica com esse negócio de amor, perdão, fé, caridade, ajuda, eu não aguento mais. O obsessor estava frustrado. Olha que coisa louca. O obsessor estava frustrado. E aí, o Chico, eu sei que vocês fariam igual ao Chico, mas eu confesso que eu não faria. Eu sei que vocês iam fazer exatamente a mesma coisa que o Chico Xavier. O Chico Xavier, ele vira para esse espírito e fala assim, mas meu irmão, se é um obsessor que está perto de mim, ele diz que está indo embora, vaza, some, tchau. Eu faria isso, mas eu sei que vocês não fariam, assim como o Chico não fez. O Chico ia falar assim, meu irmão, não faça isso, você é muito importante para mim, por favor, fique. Eu sei que vocês fariam isso, eu não faria, mas não tô assim. O obsessor, ainda por cima, é debochado. Por cima é debochado. Como assim que eu sou importante? Como assim que eu sou... Aí a grande lição é porque toda vez que eu acordo sentindo desânimo, toda vez que eu tô meio impaciente, toda vez que eu tô meio cansado e intolerante, eu sei que é você que está perto de mim. Então, nesse momento, eu trato de arranjar disposição em dobro, paciência em dobro, vontade em dobro, fazendo mesmo sem estar com vontade. Outro dia acontece isso. Eu não estou com muita vontade de... Vai assim mesmo, vou assim mesmo. Vou assim mesmo. Eu aqui, ó, eu tenho uma rotina muito solitária. E às vezes eu tenho esse assédio na minha casa, que dá aquela vontade de você ficar esparramado no sofá, né? E às vezes eu sem estar com vontade, eu levanto e vou caminhar, vou pra rua, vou escutar música, eu fico cantando na rua sozinho. Cantando, né? Porque eu sei que é aquele assédio que tá acontecendo. Se eu ficar em casa esparramado no sofá, isso vai melhorar o meu padrão vibratório ou vai piorar? Vai piorar, entendeu? Lembra disso que eu tô te falando. Então, a questão, porque quando eu coloco daquele espírito, daquele obsessor, daquele que ainda tá preso, que ainda tá agarrado à matéria, aquela coisa toda, eu estou transformando ele em protagonista e eu sou vítima dele. E não é assim. Você é protagonista. Basta você aprender técnicas para você se elevar. E no que você vai se elevar, você que passa a ser protagonista. Você que passa a trabalhar as escolhas. Qual é o espírito que eu quero acompanhar comigo ou não? Consegui tirar dúvida? Consegui esclarecer? Posso fechar? Então, gente, obrigado mais uma vez, tá? Tem até que eu tenho. Vamos